Dizem que milagres não acontecem na vida real, mas eu mesma vi um acontecer bem diante dos meus olhos, no último dia em que eu trabalharia como faxineira da mansão onde passei quase um ano inteiro me sentindo pequena. Na véspera de Natal, eu só queria arrumar minhas coisas e ir embora, mas a filha surda do meu patrão, Sofia Antunes, fez algo que virou minha alma do avesso. Uma menina que não falava desde o acidente que levou a mãe. Tocou meu rosto e sussurrou uma palavra que mudou tudo. Se você já pensou que amor verdadeiro só nasce em famílias perfeitas, eu vou te provar o contrário, porque às vezes, quem menos espera, é exatamente quem o destino escolhe. Eu nunca achei que meu último dia naquela mansão fosse doer tanto. Acordei antes do sol nascer, como sempre fiz nos últimos 11 meses, mas dessa vez o peito parecia cheio de pedras. Arrumei meus poucos pertences dentro da mochila já gasta, dobrando com carinho a blusa simples que usei no meu primeiro dia ali. A véspera de Natal deixava o ar diferente, como se tudo estivesse esperando algo acontecer. Segurei a caixinha de música que comprei com 3 meses de economia e senti meus olhos arderem. Sempre fui uma mulher acostumada a despedidas, mas aquela me atravessava de um jeito estranho. Talvez porque aquela casa de luxo em Porto Alegre, RS, nunca tivesse sido realmente minha, mas tinha virado parte da minha rotina. Eu, uma jovem da zona rural do interior do Rio Grande do Sul, acostumada a cheiro de terra molhada, agora sabia o caminho exato entre o porcelanato brilhante e os móveis caros. A diferença social sempre gritava, mas eu tentava não me sentir menor. Mesmo assim, naquele dia, parecia que tudo pesava o dobro. O mais difícil não era deixar a mansão, mas deixar Sofia Antunes. A filha surda do milionário tinha roubado um pedaço do meu coração sem pedir licença. Ela me olhava com aqueles olhos enormes e doces, como quem enxerga coisas que adultos não veem mais. Lembrei da primeira vez que ela segurou minha mão, tímida, escondida atrás dos cabelos. Desde então, algo dentro de mim começou a criar raízes naquela criança. Enquanto arrumava o quarto simples onde eu dormia, tentei repetir para mim mesma que era só um trabalho, que eu tinha conseguido uma oportunidade melhor em outra cidade e que precisava seguir em frente. Mas o nó na garganta só apertava mais. Minha mãe sempre dizia que certas decisões parecem fáceis até a hora de pegar a mala, e naquela manhã, cada zíper fechado parecia um adeus que eu não queria dar. Respirei fundo, tentando manter a postura profissional. A mansão estava silenciosa, como se respeitasse meu momento. O cheiro do café que vinha da cozinha lembrava das manhãs em que eu preparava tudo antes de Sofia acordar. Fechei os olhos por um instante, imaginando seu sorriso quando me encontrava no corredor. Era um sorriso raro, valioso, porque ela quase nunca demonstrava emoções para outras pessoas. Quando desci com a mochila nas costas, senti o piso gelado sob os pés e a realidade me alcançando. Ali eu não pertencentei de verdade, mas também não era mais tão estranha. A sensação era de estar deixando para trás algo que construí com as mãos e com o coração. As luzes de Natal já estavam acesas na sala, criando um brilho quente, que contrastava com o vazio que eu tentava empurrar para dentro do peito. Cada passo ecoava como um lembrete de que tudo estava mudando. Fui até a cozinha para deixar as chaves sobre o balcão, mas minhas mãos tremiam. Pensei nos meus dias difíceis ali, quando a sensação de ser apenas a faxineira quase me fazia engolir lágrimas. E também pensei nos dias bons, nos pequenos milagres da convivência com Sofia. A menina que não falava desde o acidente me ensinou sobre amor verdadeiro sem dizer uma palavra. Talvez fosse isso que tornava a despedida tão amarga. Peguei a caixinha de música, passei o polegar na tampa desgastada e me perguntei se valeria a pena entregá-la à menina. Era um presente simples, mas cheio de intenção. Eu queria que ela tivesse algo meu, algo que representasse o carinho que eu não tinha coragem de dizer em voz alta. No fundo, eu sabia que estava tentando levar um pedaço dela comigo, mesmo que fosse impossível. A dúvida machucava mais do que eu esperava. Quando subi novamente para verificar se não havia esquecido nada, ouvi passos leves no corredor. Meu coração disparou, porque eu sabia exatamente quem era.
Sofia sempre caminhava como se o mundo fosse frágil demais para suportar seus pés. Ela apareceu na porta com os cabelos desgrenhados e os olhos molhados, me encarando como se já soubesse que eu estava indo embora para sempre. Aquele olhar me fez vacilar de um jeito que eu não estava pronta. A menina se aproximou devagar e tocou minha mão como fazia quando queria dizer alguma coisa sem sinais. E ali, naquela manhã silenciosa, senti que a despedida seria muito mais dura do que eu imaginava. Não importava o quanto eu tentasse me preparar, meu coração já estava dividido. E enquanto ela segurava meus dedos com toda a força que tinha, eu soube que aquele dia ainda guardava algo que mudaria tudo para sempre. Dizem que algumas dores não fazem barulho, mas deixam rachaduras que atravessam gerações. Foi assim que conheci a história de Sofia Antunes, mesmo sem ninguém sentar para me contar. Aos poucos, nos olhares perdidos da menina e nos silêncios longos do pai, entendi que havia algo muito maior do que riqueza por trás daqueles muros altos. Cada canto da casa carregava uma espécie de eco triste, como se a ausência de alguém importante ainda circulasse pelos corredores. Percebi logo nas primeiras semanas que a menina nunca reagia ao ouvir mencionar o nome da mãe. Era como se todas as lembranças estivessem guardadas num cofre emocional que ninguém tinha coragem de abrir. As pessoas da equipe falavam pouco, quase sempre cochichando, como se temessem acordar um fantasma. Eu precisava juntar pistas, pedaços soltos, gestos congelados para entender o que realmente havia acontecido naquela família tão marcada pela dor. E mesmo que tentassem esconder, a casa inteira clamava pela verdade. O motorista mais velho, certo dia, acabou deixando escapar algo sem querer. Ele falava do acidente com uma voz embargada e triste, como se estivesse revivendo a cena diante dos próprios olhos. Ali naquele instante, soube que a tragédia tinha sido devastadora o suficiente para transformar uma criança falante em um ser preso dentro do próprio silêncio. Sofia sobrevivera, mas perdeu a vontade de se comunicar com o mundo. A surdez já era um desafio, mas o mutismo seletivo ampliava ainda mais seu isolamento. Caio Antunes, o pai, mergulhou no trabalho para tentar não encarar a própria dor. A mansão vivia cheia de empregados, reuniões e afazeres, mas emocionalmente era como um deserto. Era possível sentir que ele se culpava por tudo, mesmo que não dissesse. O olhar cansado, a postura rígida, o jeito de evitar criar vínculos mostravam um homem que se protegia para não quebrar de vez. Mesmo assim, havia carinho escondido nas pequenas coisas que ele fazia por Sofia, embora quase nunca deixasse transparecer. A primeira vez que a menina me encarou, sem desviar o olhar, percebi uma ferida pulsando ali. Não era só tristeza, era medo. Era o peso do trauma. Era a solidão absoluta de alguém que perdeu o porto seguro. Naquele instante, senti que existia uma brecha para tocar aquela alma tão machucada. Não sabia como, nem quando, mas alguma coisa dentro de mim entendeu que estávamos conectadas por algo que ultrapassava trabalho e convivência. Uma intuição forte me guiava, como se eu estivesse ali por um motivo maior. Mesmo sendo contratada apenas como faxineira, passei a notar detalhes que ninguém mais percebia. Os desenhos espalhados sobre a mesa revelavam mares revoltos, janelas fechadas, pequenas figuras segurando guarda-chuvas em tempestades. A linguagem visual de Sofia falava mais alto do que qualquer frase. Era sua tentativa de organizar o caos que havia tomado a infância dela. E quanto mais eu observava, mais compreendia a profundidade daquele sofrimento silencioso. Em muitos dias cruzava com Caio Antunes no corredor e o via tentar disfarçar o quanto estava perdido. Havia noites em que ele passava horas sentado no quarto da filha, achando que ninguém estava vendo. O toque leve que ele dava na porta, o cuidado para não assustá-la, o jeito de ajeitar o cobertor antes de sair, tudo revelava que ele era muito mais do que o milionário rígido que todos enxergavam. Era apenas um pai tentando salvar o pouco que restou da própria vida. Percebi que Sofia começou a se aproximar de mim aos poucos, como quem testa a firmeza do chão antes de dar o próximo passo. Ela observava cada movimento com atenção, cada palavra, cada gesto.
Era como se estivesse medindo quem eu era antes de permitir qualquer vínculo. E nesse processo delicado, fui percebendo que ela não precisava de falas, precisava de segurança. Um sentimento que não se ensina, mas se transmite no olhar, na respiração, no toque cuidadoso. Com o passar dos meses, vi a menina dar sinais de um renascimento lento. Começou a aceitar pequenos convites, como sentar ao meu lado para dobrar roupas ou ficar comigo enquanto eu varria a varanda. Cada detalhe parecia um avanço imenso, como se ela estivesse descobrindo um novo tipo de linguagem. A relação era construída com paciência infinita, cheia de pequenos milagres que ninguém mais via. Era um vínculo que nascia longe dos holofotes da elite, mas iluminava minhas manhãs. Mesmo assim, uma sombra pairava sobre nós. Minha futura mudança para outra cidade e minha decisão de deixar aquele emprego ameaçavam tudo que vinha sendo reconstruído. A despedida se aproximava como uma onda lenta, mas inevitável. E enquanto observava a fragilidade daquela família quebrada, senti que o destino ainda tinha algo guardado para nós. Algo grande o suficiente para mudar o rumo da minha vida para sempre. Um silêncio estranho tomou conta da casa logo cedo, como se o ar estivesse esperando algo acontecer antes mesmo que o dia começasse. A luz que entrava pelas grandes janelas trazia um brilho frio, diferente do habitual, quase como se anunciasse que aquele seria um dia impossível de esquecer. Caminhei pelo corredor, tentando manter a cabeça firme, mas a sensação de peso já me acompanhava desde antes de acordar. A mansão parecia observar cada gesto meu, como se testemunhasse a despedida que eu tentava enfrentar. A mala pronta no quarto era a prova física de que não havia volta. O barulho discreto do elevador social denunciou a chegada do meu patrão, Caio Antunes, mais cedo do que o habitual. A formalidade pairou entre nós como uma parede invisível, cada gesto dele medido, cada palavra presa na garganta. Trocamos cumprimentos curtos, do tipo que não dizem nada, mas revelam tudo. A gravata impecavelmente alinhada contrastava com os olhos cansados, como se uma batalha interna estivesse acontecendo ali. Senti que ele tentava controlar a própria ansiedade para não transparecer. Uma correria leve no andar de cima mudou completamente a atmosfera da sala. Passos apressados, respiração curta, uma energia urgente vindo em minha direção. A pequena figura que descia as escadas parecia carregada de emoção, como se lutasse contra algo maior do que ela. O olhar marejado era suficiente para desmontar qualquer resistência que eu tivesse. A aproximação foi tão intensa que senti meu coração perder o ritmo. O abraço veio sem hesitação, forte, desesperado, como se Sofia Antunes tentasse usar os braços para impedir o que a boca não conseguia expressar. Ela encaixou a cabeça no meu ombro com a naturalidade de quem se sente segura ali, como se aquele espaço fosse um lar. A força do aperto dizia mais do que qualquer frase, e meu corpo inteiro entendeu a profundidade daquela confiança. A respiração dela batia quente contra meu pescoço, pedindo para não ser deixada para trás. Era impossível não tremer. O ambiente da sala se tornou pequeno diante do peso emocional daquele momento. Caio Antunes observava de longe, imóvel, mas com a expressão quebrada por dentro. A tentativa de manter controle escorria pelos olhos dele, que seguiam cada movimento da filha com medo e impotência. Senti que ele queria intervir, mas não sabia como. A imagem dos dois, tão diferentes e tão presos à mesma dor, apertava ainda mais meu peito. O café da manhã, que normalmente seguia um ritual quase mecânico, naquela manhã virou um campo minado de emoções. Sofia, agarrada ao meu braço, recusava qualquer tentativa de soltá-lo, e cada recusa dela cortava o ar como um pedido silencioso. Caio Antunes cancelou compromissos sem dizer palavra, apenas pegou o celular e desmarcou tudo, como se finalmente entendesse o que estava em jogo. A mesa farta perdeu o sentido diante das emoções que transbordavam. Nada tinha gosto quando o coração estava apertado assim. Um choro contido escapou de Sofia ao perceber que minha mochila estava encostada perto da porta. Ela levou as mãos ao rosto, balançando a cabeça em negação, e aquilo me desmontou profundamente. Tentei respirar fundo, mas senti que o ar não vinha.
Toquei o ombro dela com cuidado, buscando transmitir calma, mas meus próprios dedos tremiam. Tudo aquilo parecia maior do que nós três. A manhã avançava lentamente, como se o tempo tivesse piedade e quisesse nos dar mais alguns minutos. A cada novo gesto de Sofia, meu coração se rasgava um pouco mais. Caio tentava conversar comigo, mas a voz dele falhava antes mesmo das frases terminarem. Havia algo preso na garganta dele. Um pedido, talvez, ou uma confissão que não encontrava coragem. A tensão crescia em ondas silenciosas que ninguém sabia como conter. Uma lembrança repentina passou pela minha mente. Os primeiros dias em que Sofia mal me olhava nos olhos. A transformação daquele vínculo era imensa e impossível de ignorar. Ali na sala iluminada pelas luzes de Natal ainda acesas, percebi que ela não lutava apenas contra a minha partida. Lutava contra mais uma perda, contra mais um abandono, contra a ideia de que pessoas importantes vão embora e não voltam mais. Era um grito silencioso que eu sentia na pele. O relógio da parede anunciou 9 horas com um som seco que cortou o ambiente. Aquele som parecia marcar oficialmente o começo do fim. Ainda faltavam algumas horas para minha saída definitiva, mas a despedida já tinha acontecido 100 vezes dentro de mim. A sensação era de estar em queda livre, presa entre o que eu precisava fazer e o que meu coração dizia para não fazer. E naquele instante, percebi que o dia ainda guardava acontecimentos que iam virar minha vida de cabeça para baixo. Havia um tipo de silêncio diferente quando subi para buscar algo que faltava na mala, como se o ar estivesse carregado de intenções que eu ainda não entendia. Ao empurrar a porta do quarto dela, senti um cheiro leve de tinta guache, desses que ficam depois de longas tardes de desenho. A luz suave que entrava pela janela formava manchas douradas no chão, iluminando detalhes que normalmente passariam despercebidos. A menina estava sentada no tapete, com o olhar preso em algo que parecia muito importante. Meu coração apertou só de imaginar o que viria. A surpresa tomou conta de mim ao notar uma pequena árvore de Natal montada no canto perto da escrivaninha. Era uma árvore simples, cheia de enfeites escolhidos com mão infantil. Estrelas de papel, fitas tortinhas, bolinhas pintadas com dedos. O encanto daquela cena fez meus olhos marejarem sem que eu pudesse controlar. Não era apenas uma decoração, era uma tentativa de criar pertencimento em um espaço que tinha sido tão marcado pelo trauma. Ali, naquela simplicidade, havia mais afeto do que em qualquer luxo da casa. O gesto dela de apontar para a árvore me derreteu por dentro. Ela levantou devagar, caminhando até mim como quem apresenta um segredo guardado há muito tempo. Abriu um sorriso tímido, desses que não aparecem sempre, e tocou meu pulso com delicadeza. Percebi que aquele pequeno mundo natalino tinha sido montado por ela com uma intenção muito clara. Cada detalhe parecia carregado de esperança, como se aquela fosse a forma que encontrou para me dizer algo que ainda não tinha coragem de sinalizar. Uma caixa colorida repousando sobre a cama chamou minha atenção imediatamente. Ela a puxou com cuidado, colocou sobre o colo e me ofereceu com uma expressão que misturava ansiedade e encanto. Ao abrir a tampa, encontrei um álbum de fotos que eu jamais imaginei existir. Páginas e mais páginas com imagens minhas e dela, capturadas em momentos tão simples quanto profundos. Ali havia registros de sorrisos, de trocas de olhares e de pequenos gestos que eu nem percebia enquanto vivia. Meu peito se abriu de um jeito que doeu. Folheei devagar, sentindo como se cada fotografia me puxasse para dentro de um universo que eu não sabia que ocupava tão profundamente. A menina encostou a cabeça no meu braço, observando comigo cada detalhe das imagens. Era como se estivesse tentando confirmar se eu reconhecia a importância que ela me dava. Senti o corpo tremer com a força silenciosa daquele amor inesperado, tão puro, que eu mal sabia como reagir. Algumas fotos mostravam momentos que eu acreditava ter passado despercebida. Cachos de cabelo que ajeitei, toalhas que coloquei sobre seus ombros, livros que deixei abertos na mesa para quando ela acordasse. Coisas pequenas, quase invisíveis, mas que ela registrou como se fossem tesouros. Aquilo fez meu mundo girar devagar.
Eu tinha me tornado parte fundamental da rotina dela, sem ao menos perceber que estava sendo vista com tanto carinho. Uma emoção antiga, dessas que a gente tenta enterrar para não sofrer, ressurgiu com força. Pensei nas crianças que cuidei antes, nas despedidas que me marcaram, nos laços que precisei cortar para sobreviver. Cada experiência passada parecia empurrar esse momento para a superfície, mostrando que talvez alguns vínculos sejam impossíveis de ignorar. Era como se aquele álbum fosse um espelho, mostrando a família que poderia existir, mesmo sem laços de sangue. A realidade ficava mais pesada a cada página virada. O presente que eu levei para dar, a caixinha de música, estava na minha bolsa aguardando o momento certo. Tirei com cuidado, quase com receio de quebrar o encanto daquela manhã. Ao mostrar para ela, os olhos da menina brilharam como se o mundo tivesse acendido luzes novas só para nós. Eu não esperava que algo tão simples pudesse ter um impacto tão grande. O jeito como ela segurou o objeto, como se fosse algo sagrado, quase me fez chorar na hora. O som delicado da melodia preencheu o quarto quando ela girou a pequena manivela. A música ecoou pelas paredes, macia e quente como um abraço. A expressão dela se transformou por completo, os olhos brilhando, o sorriso surgindo de um lugar que eu não via desde muito tempo. Senti que aquele presente tinha encontrado o destino certo. Uma parte de mim ficou ali, naquela música, naquelas notas que pareciam embalar o começo de algo novo. Aquela cena mexia comigo mais do que eu queria admitir. Uma pergunta incômoda começou a pulsar no fundo da minha mente enquanto ela se aninhava no meu colo. Será que eu estava realmente pronta para ir embora? As fotos, a árvore, a caixinha, o abraço silencioso, tudo criava raízes dentro de mim. E quanto mais eu tentava me convencer de que precisava seguir minha vida, mais sentia o chão escapando dos meus pés. Algo ainda maior estava para acontecer, e a sensação era de que aquele quarto guardava o próximo passo do destino que eu jurava que já tinha decidido. Naquele momento, ainda sentada no tapete ao lado da árvore pequena, senti que havia mais coisas que eu não sabia sobre aquela casa. Sofia Antunes levantou devagar, pegou um caderno de capa dura e fez sinal para que eu a seguisse até a escrivaninha. Sobre a mesa havia folhas, canetinhas e alguns livros que eu nunca tinha visto antes. Entre eles, um em especial me chamou a atenção. Um manual de Libras, a língua de sinais brasileira. Meu coração deu um salto sem pedir licença. Desde cedo eu sabia que a surdez dela exigia um mundo adaptado. Mas quase ninguém ali parecia disposto a se adaptar. A maioria preferia falar perto dela como se ela não entendesse nada, como se não fizesse parte da conversa. Ver aquele livro aberto, com anotações feitas à mão, mexeu profundamente comigo. Havia marcações, post-its, setas indicando sinais importantes como amor, família e desculpa. Aquilo tinha cara de esforço verdadeiro, não de coisa comprada para enfeitar prateleira de milionário. Ali, com os dedos pequenos deslizando sobre as páginas, a menina apontou para um rabisco escrito de forma desajeitada. Reconheci a letra do patrão, ainda que ele tentasse disfarçar com caneta fina. Ao lado de um desenho de mão espalmada, ele havia anotado: aprender devagar, mas não desistir. Aquela frase simples derrubou muitas das defesas que eu ainda mantinha em relação a ele. Talvez aquele homem tão fechado e ocupado estivesse lutando em silêncio para alcançar a própria filha. Lá de cima, na prateleira, outro detalhe importante se revelou. Um tablet encostado, carregando uma tela pausada de vídeo com uma professora ensinando sinais básicos em Libras. A barra de progresso mostrava que várias aulas já tinham sido assistidas. Aquilo não era coincidência, era dedicação. Percebi que havia uma tentativa de se aproximar, ainda que atrapalhada, de construir uma ponte sobre o abismo deixado pelo trauma infantil e pelo mutismo seletivo da menina. Um pedacinho de esperança se acendeu. De repente, Sofia puxou uma folha colorida de dentro do caderno e colocou na minha mão. Ali estava um desenho que eu nunca vou esquecer. 3 figuras de mãos dadas, uma alta, uma média e uma menor, todas sorrindo. Acima delas a palavra família, escrita com letras grandes e meio tortas. No canto, a menina tinha desenhado uma casa simples,
bem diferente da mansão onde vivíamos. Mais parecia as casinhas da minha rua no interior do Rio Grande do Sul, com telhado vermelho e cerca baixa. Senti uma fisgada no peito. Dentro do peito, uma mistura de alegria e culpa começou a crescer. Eu via naquele papel um desejo de maternidade que não era biológica, mas era real, profunda, viva. A filha surda do milionário me enxergava como algo além da função de faxineira. Para ela, eu era parte do milagre silencioso que fazia a vida voltar a ter cor. E, ao mesmo tempo, minha decisão de ir embora parecia cada vez mais injusta, como se eu estivesse abandonando algo sagrado sem perceber. No meio daquela confusão de sentimentos, o som distante de uma notificação no celular que estava sobre a cabeceira me trouxe de volta para a realidade. A tela piscou com o nome da nova empresa em outra cidade, confirmando o horário da minha chegada. A lembrança do novo emprego, do recomeço que eu tinha sonhado, veio como um choque. A oportunidade de sair da vida precária, de vencer a diferença social, de mudar minha história de vida. Tudo isso estava bem ali, ao alcance da mão. Mas o custo emocional parecia alto demais. Talvez eu tivesse sido inocente em achar que conseguiria sair daquela casa como quem fecha a porta de um quarto e segue a vida. Laços como aquele não se desfazem com um aviso prévio. A cada gesto da menina, a cada sinal em libras que ela arriscava timidamente, eu sentia que havia algo maior acontecendo. Não era só uma história emocionante de Natal, era a possibilidade real de uma família reconstruída de um jeito completamente inesperado. E eu estava bem no meio disso. Ao encarar novamente o desenho com a palavra família, percebi que não era apenas ela que desejava esse lugar. Uma parte minha, cansada de ser só funcionária de mansão alheia, também queria pertencimento. Amor verdadeiro, para mim, sempre tinha sido coisa dos outros, dessas histórias que eu ouvia nos ônibus ou via nos filmes de fim de ano. De repente, eu estava dentro de uma história de Natal que misturava milagre, perdão, recomeço e maternidade de coração. E isso me assustava tanto quanto me encantava. No fundo do coração, eu sabia que aquele dia não terminaria com uma simples despedida na porta da mansão. O jeito como a menina me olhava, o esforço silencioso do pai para aprender língua de sinais, o álbum de memórias, a caixinha de música, tudo apontava para um destino que não combinava com a palavra fim. A contagem regressiva para minha partida continuava, mas algo me dizia que a vida estava prestes a mudar o roteiro. E eu ainda não fazia ideia do tamanho da reviravolta que estava por vir. A cozinha da mansão sempre pareceu grande demais para mim, mas naquela tarde ela ganhou um ar diferente, quase acolhedor. Entrei ali com Sofia Antunes, agarrada ao meu braço, como se ela quisesse me guiar para um ritual importante. As luzes amarelas refletiam nos azulejos claros, criando um brilho quente que contrastava com o friozinho da véspera de Natal em Porto Alegre. Por um instante, parecia que o mundo tinha diminuído de tamanho e cabia inteiro naquele cômodo. Senti o coração bater mais devagar, como se pedisse para prestar atenção. Caio Antunes apareceu alguns minutos depois, sem a postura rígida de empresário que eu via todos os dias. Estava sem paletó, com a camisa dobrada nos antebraços, parecendo mais um homem comum tentando acertar do que um milionário cercado de funcionários. A expressão dele misturava insegurança e vontade de participar, como se cozinhar ali fosse um território desconhecido. Ao me ver preparando os ingredientes, deu um sorriso torto, quase tímido. Percebi que ele tentava mostrar que estava disposto a tentar algo novo. Sofia subiu numa daquelas banquetas altas, apoiando os cotovelos no balcão com a naturalidade de quem já conhece seu lugar no mundo. Ela apontou para a tigela, depois para mim, e fez sinal pedindo para misturar. Passei a colher para suas mãos pequenas, que se sujaram de farinha em segundos. O riso silencioso dela preencheu a atmosfera de um jeito que me deixou leve, como se o tempo tivesse parado só para permitir aquele momento. Era tão raro vê-la tão solta assim. Caio manteve o olhar preso nela, admirando cada gesto como se fosse a cena mais importante do planeta. De vez em quando, ele arriscava algum movimento, mas dava para perceber que estava com medo de atrapalhar. Ainda assim, havia uma delicadeza sincera
na forma como segurava os potes e organizava as coisas para nós. Fiquei observando aquele contraste, o homem poderoso lá fora e o pai desajeitado aqui dentro. Era bonito de um jeito simples e verdadeiro. Uma memória minha veio à tona enquanto mexíamos a massa. Minha mãe me ensinando a fazer biscoitos na nossa cozinha pequena do interior do Rio Grande do Sul. A mesa de madeira gasta, o fogão barulhento, o cheiro de canela misturado com conversa boa. Senti um calor no peito, como se o passado estivesse ali, sentado conosco. A cozinha da mansão podia ser luxuosa, mas naquele instante parecia tão familiar quanto a da minha infância. E talvez fosse isso que tornava tudo tão especial. Caio tentou quebrar um ovo e, claro, fez uma bagunça monumental. A gema escorreu pelo balcão e a casca caiu direto no pote errado, arrancando de mim uma gargalhada espontânea. Ele levantou as mãos em rendição, rindo de si mesmo como quem entende que perfeição não importa tanto assim. Sofia deu palminhas silenciosas, encantada com a cena. Ali por alguns segundos, éramos só 3 pessoas navegando pela vida do jeito que dava. Depois de limpar a bagunça, continuei mexendo a massa enquanto sentia os olhos dele sobre mim. Não era um olhar invasivo, era um olhar curioso, talvez até admirado. Parecia notar detalhes que antes passavam despercebidos. Meu jeito cuidadoso com a menina, a paciência para guiá-la nos movimentos, a forma carinhosa de explicar cada etapa. Tive que desviar o olhar para não entregar o que meu peito estava tentando esconder. Havia algo nascendo ali, e eu não sabia como lidar. Sofia fez sinal pedindo para o pai participar também, e isso o deixou visivelmente emocionado. Ele deu a volta no balcão, posicionou-se ao lado dela e tentou imitar meus movimentos. O sorriso que ela deu nesse instante iluminou tudo. Não era um sorriso comum, era o tipo de expressão que só aparece quando o coração encontra abrigo. Ver os dois assim, tão próximos e tão vulneráveis, mexeu comigo mais do que eu poderia admitir em voz alta. Em certo momento, o clima mudou discretamente, ficando mais denso e profundo. Caio se aproximou de mim, como se quisesse dizer algo que estava preso havia muito tempo. Os olhos dele carregavam uma mistura de coragem e medo, como quem está a um passo de abrir uma porta importante. Antes que qualquer palavra fosse dita, uma funcionária entrou apressada trazendo correspondências e interrompeu tudo. A tensão se desfez no ar como vapor quente, deixando uma sensação de oportunidade perdida. Saí daquela cozinha com a sensação de que algo tinha começado ali, mesmo que nenhum de nós tivesse coragem de nomear. Sofia segurou minha mão o tempo inteiro, como se temesse me perder no caminho até a sala. O cheiro dos biscoitos assando preenchia a casa inteira, trazendo um ar de nostalgia que aquecia até os cantos mais frios da mansão. Mas junto com o cheiro de Natal, veio também uma pergunta que eu tentava evitar. E a resposta, por mais que eu fugisse, estava começando a se formar dentro de mim. A cozinha ainda exalava o perfume doce dos biscoitos recém-assados quando carreguei a assadeira até a mesa. A cena parecia saída de um filme, com o calor do forno se misturando à alegria silenciosa de Sofia Antunes. Ela acompanhava cada movimento meu com os olhos brilhando, como se aquele momento tivesse sido guardado por ela o ano inteiro. A simplicidade daquela tarde atravessava meu coração sem pedir licença. Era impossível ignorar o quanto aquilo parecia certo. Caio Antunes se aproximou devagar, com um sorriso que tentava esconder a emoção. Ele segurava um envelope bege, desses que normalmente contém documentos importantes, mas tinha os olhos de quem carregava algo muito mais delicado. Estendeu o envelope com uma timidez inesperada, como quem entrega algo valioso sem saber se a pessoa vai aceitar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele gesto parecia grande demais para ser apenas profissional. Sofia bateu palminhas quando coloquei o envelope sobre a mesa, como se quisesse encorajar a abertura. Ela puxou um papel dobrado no meio e me entregou com uma confiança que fez meu peito estremecer. O desenho mostrava nós 3 novamente, agora ao lado de uma grande árvore de Natal cheia de corações pendurados nos galhos. A palavra "minha família" estava escrita com esforço visível, letras tortas mas carregadas de significado. A sensação de pertencimento me envolveu como um abraço quente.
Um silêncio espesso se instalou quando coloquei o desenho sobre o balcão. Caio me observava com olhos moles, incapaz de esconder a vulnerabilidade daquele instante. A respiração dele parecia pesada, como se carregasse perguntas, medos, vontades que nunca ganharam voz. A mesa ao nosso redor, antes cheia de utensílios, virou cenário de algo muito maior do que culinária. O tempo suspendeu o passo, deixando apenas nós três ali, respirando devagar. O envelope ainda fechado me chamava de volta. Abri devagar, revelando um cartão simples com uma mensagem escrita à mão. As letras eram fortes, porém inseguras, como se tivessem sido escritas durante um turbilhão de sentimentos. Ele agradecia pela forma como eu tinha devolvido vida à filha dele. Agradecia pelas manhãs, pelos cuidados, pelos sorrisos que Sofia voltou a dar. E no final, numa linha solitária, havia algo que me fez perder o ar. Se quiser ficar, a casa é sua também. Um calor tomou conta das minhas mãos e precisei apoiar na mesa para não vacilar. Aquilo não era só gratidão. Era um convite, um pedido, uma confissão escondida nas lacunas das palavras. Sofia me abraçou pela cintura, como se já tivesse entendido tudo antes de nós dois. Os olhos dela brilhavam intensamente, cheios de expectativa, como se estivessem esperando minha resposta desde muito antes. O coração pulsava tão rápido que parecia querer sair do peito. Da sala veio o som de passos apressados, e logo a funcionária entrou com o celular na mão. Ela avisou que Débora, irmã de Caio, chegaria em 1 hora para pegar alguns presentes de Sofia. Aquele anúncio cortou a atmosfera com uma lâmina fria. A interrupção arrancou de mim um suspiro frustrado, daqueles que a gente solta quando sabe que perdeu o momento perfeito. Caio desviou o olhar, e percebi que ele também sentiu a quebra. O quarto onde eu dormia estava quase vazio, com apenas a mala encostada na parede. A visão daquele espaço me deu um soco na alma. A ideia de ir embora parecia cada vez mais absurda. Cada canto da casa carregava um pedaço da minha história agora, não apenas meses de trabalho. Enquanto arrumava pequenos objetos que ainda faltavam, ouvi Sofia batendo os pés no corredor, como se temesse que eu escapasse enquanto ela não estava olhando. Uma onda de urgência cresceu dentro de mim quando ela entrou aos tropeços no quarto. Ela segurava a caixinha de música com tanto cuidado que parecia carregar um tesouro. O olhar suplicante dizia tudo. Não vá. Aquele pedido mudo era tão forte quanto um grito. A caixinha tocava a melodia suave que eu tinha escolhido com tanto carinho, e a música preenchia o cômodo como uma prece silenciosa. Era impossível ignorar o tamanho do amor daquela menina. A sensação que tomou conta de mim no fim da tarde era difícil de explicar. Parte de mim queria correr para proteger o futuro que eu tinha planejado, enquanto outra parte implorava para ficar ali, naquela família que surgia sem aviso. A vida estava se movendo numa velocidade impossível de controlar, como se o destino estivesse arrastando cada um de nós para algo muito maior. E mesmo sem saber o que viria depois, eu já sentia que a despedida estava prestes a mudar de forma para sempre. A tarde avançava com um céu que eu nunca tinha visto igual, como se algo estivesse sendo preparado só para nós três. As nuvens densas carregavam uma luz branca diferente, que deixava a casa inteira com cara de cena de filme. Fui até a sacada para tentar respirar um pouco, sentindo o vento gelado tocar meu rosto com delicadeza. O silêncio lá fora parecia anunciar alguma coisa prestes a acontecer. Meu coração acompanhava esse pressentimento. Caio Antunes se aproximou alguns passos depois, parando ao meu lado sem dizer nada no início. Ele parecia buscar coragem no próprio fôlego, como quem precisa encontrar palavras certas antes de abrir a boca. O olhar dele não era mais o do patrão distante, mas o de um homem partindo de um ponto de ruptura. Percebi que ele tentava falar, mas travava. Havia uma mistura de medo e decisão nos olhos dele. Tudo aquilo me deixava sem chão. Um vento mais forte soprou e fez as luzes de Natal balançarem na varanda. O reflexo delas iluminou o rosto dele por instantes, revelando uma vulnerabilidade bonita, profunda, quase dolorida. Senti que aquele era o momento que ele vinha empurrando há muito tempo.
A respiração dele ficou mais lenta, quase sincronizada com a minha. Parecia que o mundo inteiro tinha parado para ouvir o que viria a seguir. A primeira frase dele saiu baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de quebrar o ar. Ele perguntou se eu realmente queria ir embora, mas não era uma pergunta comum. Era um pedido de verdade, carregado de um sentimento que ele ainda não sabia nomear para mim. Fiquei imóvel, sentindo a garganta fechar antes mesmo de responder. Aquele homem, tão duro com ele mesmo, tremia por dentro. E eu sentia tudo isso de perto. Sofia Antunes surgiu correndo pela sala, chamando nossa atenção para a varanda com um gesto urgente. Ela apontou para o céu com uma euforia silenciosa que eu nunca tinha visto nela. Olhamos para fora, e foi então que aconteceu. Pequenos flocos brancos começaram a cair. Neve, neve de verdade, em Porto Alegre, em plena véspera de Natal. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Era impossível não sentir que aquilo tinha um significado maior. A menina avançou até a borda da sacada, esticando a mão para tentar tocar os flocos leves que caíam devagar. Ela sorria com o rosto inteiro, iluminado pela luz fria da neve. E eu não conseguia desgrudar os olhos daquela cena, daquele milagre tão improvável quanto o amor que estava crescendo ali. Caio observava a filha com um brilho que misturava orgulho, saudade e alívio. Era como se a neve estivesse limpando algo dentro de nós. Aquele clima mágico pareceu empurrar Caio para a coragem que ele vinha evitando. Ele se virou para mim com mais firmeza, os olhos cheios de uma verdade que não cabia mais ali dentro. Disse que tinha reorganizado prioridades, que tinha cansado de se esconder atrás do trabalho, que queria tentar uma vida nova. Nós três, ele, a filha e eu. Ouvir aquilo fez minhas pernas perderem força. Nunca pensei que alguém como ele pudesse falar comigo daquele jeito. As palavras seguintes dele foram ainda mais profundas. Revelou que se eu quisesse, ele estava disposto a ir comigo para Belo Horizonte. Ou ficar ali e construir algo totalmente novo ao meu lado. Não importava o destino, contanto que estivéssemos juntos. Pela primeira vez, ele falava como um homem pulsando verdade, não como um chefe distante. E eu senti dentro de mim algo abrir, como uma porta que eu tinha mantido fechada desde sempre. A neve caía mais forte, cobrindo o jardim de branco, e Sofia nos observava com um sorriso largo. Ela parecia entender tudo sem precisar de explicações. Quando se aproximou, colocou uma mão na minha, outra na do pai, juntando nossas 3 mãos como se estivesse selando algo. O toque dela tinha um calor tão sincero que eu precisei fechar os olhos para segurar a emoção. A respiração falhou por um instante e senti o peito explodir de um jeito bom. Dentro desse cenário improvável, com neve caindo sobre Porto Alegre e a família que eu nunca imaginei segurando minhas mãos, percebi que a vida estava prestes a virar completamente. A despedida que eu planejava parecia pequena demais diante daquele momento. Um novo capítulo estava nascendo ali, sem aviso, sem regras, sem roteiro. E eu sabia que algo ainda maior estava prestes a acontecer naquela noite de Natal. A neve ainda caía fina quando voltamos para dentro, trazendo com a gente o frio leve que grudava na pele. A sala estava iluminada pelas luzes de Natal que piscavam devagar, como se acompanhando cada batida do meu coração. Senti o calor da casa contrastando com o clima gelado lá fora, criando um cenário quase surreal. Sofia caminhava pelo tapete como se estivesse pisando em nuvens. Havia algo diferente no olhar dela, algo profundo, intenso, inquieto. Ela segurou minha mão com uma firmeza que eu nunca tinha sentido antes, quase como se estivesse se preparando para algo grande. Seus olhos buscavam os meus com uma urgência silenciosa, uma tensão doce que fazia meu peito bater mais rápido. Caio observava de longe, parado perto da árvore, com o rosto tomado por um pressentimento. Era como se todos nós soubéssemos que estávamos diante de um momento único, mesmo sem entender completamente o que estava prestes a acontecer. Sofia puxou meu braço e me guiou até o tapete no centro da sala, onde ficávamos quando ela queria brincar ou mostrar algum desenho novo. Mas desta vez não havia brinquedos, nem lápis de cor, nem cadernos. Havia apenas ela,
respirando fundo, como se precisasse reunir coragem dentro daquele pequeno corpo marcado por tantos silêncios. Senti um arrepio subir pelas costas. Era o tipo de silêncio que precede algo transformador. Caio deu um passo à frente, chamando suavemente o nome dela. Mas a menina não olhou para ele. Os olhos estavam presos em mim, fixos, como se eu fosse a peça que faltava para completar um quebra-cabeça. Ele parecia entender que algo ali não era sobre ele. Pelo menos não ainda. A respiração dele oscilava, como se tentasse se manter firme diante de uma emoção que ameaçava transbordar. O ambiente inteiro prendia a respiração conosco. Sofia levou a mão ao peito, depois estendeu o braço em minha direção. Fez o sinal de família, lento, cuidadoso, perfeito. Meu coração se apertou tanto que quase doeu. Eu abri a boca para responder com outro sinal, mas ela me interrompeu com um gesto suave. Era como se dissesse, espera, não agora. E então, com os olhos brilhando e a voz presa há anos, ela tentou. O som saiu rouco, rachado, pequeno, como um fio de vento tentando virar palavra. Por um instante achei que tinha imaginado. Mas então veio de novo e um pouco mais forte, carregando toda a infância que ela perdeu. A menina levou a mão à garganta, assustada com o próprio som. E antes que eu pudesse reagir, ela tentou mais uma vez, com uma força que fez meu corpo inteiro estremecer. Mãe. O mundo desabou dentro de mim naquele instante. As pernas falharam, o ar sumiu, o peito explodiu em algo que eu não sabia se era dor ou amor. Caio levou as mãos à boca, e os olhos dele se encheram de lágrimas tão rápido que parecia que ele tinha esperado por aquilo desde sempre. Mas não era o nome dele que ela chamava. Não era a ele que ela se entregava. Era a mim. Só a mim. Sofia me abraçou com uma força desesperada, escondendo o rosto no meu peito, enquanto repetia o som quebrado, insistente, emocional. Mãe, como se quisesse recuperar todos os anos em que ficou presa no silêncio. Eu a envolvi nos braços, tremendo mais do que ela, sentindo o peso de uma palavra que não era apenas uma palavra. Era um grito de amor, um pedido, uma escolha. E aquele momento se tornou o milagre mais forte da minha vida. Caio se ajoelhou ao nosso lado, chorando sem vergonha, sem máscaras, sem armaduras. Tocou as costas da filha com um cuidado infinito, como se tocasse uma flor frágil que finalmente desabrochava. Olhou para mim como quem vê um milagre acontecendo diante dos olhos. Um milagre que não veio da medicina, nem da terapia, nem do tempo. Veio de amor, de vínculo, de presença, de algo que nenhum manual explica. Durante longos segundos, ficamos ali, os três, abraçados diante da árvore iluminada e da neve que continuava a cair lá fora. A palavra ecoava ainda dentro de mim, doce, imperfeita, inteira. Mãe. E naquele instante, percebi que o mundo tinha mudado para sempre, não por escolha minha, mas porque um coração pequeno e corajoso tinha decidido me dar o papel mais sagrado que alguém poderia receber. A sala ganhou um silêncio reverente depois que Sofia Antunes falou pela segunda vez, como se todo mundo ali tivesse entendido que aquele momento não pertencia ao mundo comum. Pessoas da equipe se aproximaram devagar, com os olhos marejados, sem saber se deviam aplaudir ou chorar junto. Eu sentia meu coração bater num ritmo tão forte que parecia querer atravessar o peito. A sensação era de estar vivendo um capítulo inteiro da minha vida em poucos segundos. Nada mais parecia igual. A neve ainda caía lá fora, refletindo nas paredes da sala um brilho quase dourado. A luz misturada com o frio criava uma atmosfera que eu jamais tinha sentido dentro de uma casa tão grande. Era como se aquela mansão, sempre tão fria e silenciosa, estivesse respirando pela primeira vez. O mundo do lado de fora parecia distante, irrelevante, apagado. Tudo o que importava estava ali, no calor daquelas mãos que me seguravam. Caio Antunes se levantou devagar, enxugando o rosto com a manga da camisa. O olhar dele não escondia mais nada, nem o cansaço, nem a dor antiga, nem o medo do futuro. Ele se aproximou de mim como quem finalmente encontra coragem depois de muitos anos fugindo de si mesmo.
A maneira como ele segurou minha mão foi tão firme e tão gentil ao mesmo tempo que senti minhas defesas se dissolverem. Era impossível fingir que aquilo não significava algo profundo. Sofia se colocou entre nós dois, segurando nossas mãos com uma segurança impressionante para alguém tão pequena. Ela sorria como se tivesse acabado de descobrir que o mundo era maior do que o silêncio que a cercava desde o acidente. A força daquele sorriso me atravessou inteira. Senti que naquele instante ela ouviu mais com o coração do que com qualquer sentido humano. Era como se a alma dela estivesse falando com a minha. A funcionária trouxe uma manta para aquecer Sofia, e a menina recusou com um gesto carinhoso, preferindo se aninhar no meu colo. O peso leve dela sobre mim era mais simbólico do que físico. Era o peso de uma escolha, de um reconhecimento, de um vínculo que ultrapassava o que qualquer manual de trabalho poderia definir. Tudo dentro da minha história até aquele momento me empurrava para longe dali, mas tudo dentro do meu coração me puxava de volta. Caio respirou fundo antes de falar, como se precisasse organizar cada palavra. Ele disse que não queria que eu fosse embora, mas que respeitaria qualquer escolha minha. Confessou que a viu renascer aos poucos por minha causa. Disse que a casa voltou a ter vida porque eu entrava no corredor sorrindo de manhã. Falou da solidão enorme que sentia desde a morte da esposa, da culpa que carregava, do medo de tentar de novo. Eu sentia cada frase dele como um sopro quente no coração. Meu corpo tremia sem que eu conseguisse impedir. Tantos anos pensando que amor verdadeiro não era coisa para mim, que família era algo distante, pertencente a pessoas que tinham tido mais sorte na vida. E agora ali, numa sala cercada por neve na capital gaúcha, eu tinha nos braços uma menina me chamando de mãe, e diante de mim um homem disposto a reconstruir tudo de novo. A vida às vezes se costura nos lugares mais improváveis. A voz dele ficou mais baixa quando pediu para eu olhar nos olhos dele. Disse que não estava me oferecendo riqueza, nem conforto, nem uma vida sem problemas. Estava oferecendo apenas verdade, parceria e a chance de formar algo que nenhum dinheiro do mundo compra. As mãos dele tremiam levemente, revelando o peso daquela entrega. Era um pedido de recomeço, não uma promessa de perfeição. E aquilo me tocou mais fundo do que qualquer joia poderia. Sofia levantou o rosto e disse, "Mamãe, de novo", agora com mais firmeza, e aquilo me destruiu por dentro de um jeito doce. A palavra ecoou pela sala como se fosse uma bênção. Eu não resisti. Abracei a menina com o corpo inteiro, sentindo o cheiro do seu cabelo e a pequena respiração quente contra meu peito. Caio colocou a mão nas minhas costas, num gesto tão natural que parecia já fazer parte da nossa rotina antiga. A vida estava me dizendo a resposta antes que eu conseguisse pensar nela. Aquele Natal não era mais sobre despedida, emprego novo ou mala pronta. Era sobre amor, renascimento, reparo. Era sobre uma família que surgia das ruínas, construída com silêncio, coragem e um milagre inesperado. E enquanto a neve continuava a cair lá fora, cobrindo Porto Alegre com uma paz branca e rara, eu entendi que meu destino tinha mudado naquele exato segundo. Era impossível voltar atrás. Algo muito maior ainda estava por vir, e eu estava pronta para receber o que viesse. Naquela noite, depois que a casa foi aos poucos se esvaziando de gente e barulho, o silêncio ficou diferente. Não era mais aquele silêncio pesado de antes, era um silêncio cheio de coisa boa, quase um descanso. A árvore de Natal na sala brilhava sozinha, iluminando os presentes que ainda estavam ali intactos. Sentei no sofá com Sofia Antunes, encostada em mim, ouvindo de novo a caixinha de música tocar sua melodia suave. Parecia trilha sonora do que eu ainda não tinha coragem de decidir. Deitada mais tarde no meu quarto, fiquei encarando a mala como quem olha para um estranho. Ela representava tudo o que eu tinha planejado até ali. Emprego em outra cidade, salário melhor, chance de estudo, um novo começo. Ao mesmo tempo, agora parecia deslocada, fora de contexto, como se tivesse sobrado de uma vida que não era mais minha. A mente fazia contas, listas, argumentos. O coração não. O coração só repetia a imagem de Sofia falando "mamãe". O celular vibrou sobre o criado mudo com a notificação da empresa.
lembrando o horário de chegada e os papéis que eu teria que assinar. Aquilo me deu um aperto no estômago, como se alguém tivesse girado uma chave dentro de mim. Peguei o aparelho com mãos trêmulas e fiquei encarando a tela por alguns segundos longos. O dedo quase tocou no botão de cancelar viagem, mas travou. Eu me sentia em cima de uma ponte, sem saber se avançava ou voltava. Minha mãe atendeu a ligação com aquela voz cansada, mas cheia de carinho que eu conhecia desde criança. Contei da proposta fora de Porto Alegre. Falei do medo de jogar fora a oportunidade e, ao mesmo tempo, da sensação de que minha história tinha virado outra ali naquela casa. Ela ouviu tudo em silêncio, respirando fundo de vez em quando. Quando terminei, fiquei esperando bronca, conselho duro, puxão de orelha. O que veio foi bem diferente. A conversa tomou um caminho simples e profundo. Ela me perguntou onde meu coração estava de verdade. Disse que emprego a gente busca, perde, acha de novo, mas certas pessoas não aparecem 2 vezes na vida. Lembrou quantas vezes me viu chegar destruída de outras casas, onde eu era tratada só como a faxineira. E agora, pela primeira vez, ela via brilho na minha voz ao falar de alguém. De uma menina. De um homem tentando ser pai de verdade. Doía ouvir, mas curava ao mesmo tempo. Do lado de fora, a rua ainda estava branca em alguns cantos, com restos de neve se misturando ao asfalto. Olhei pela janela e pensei em quantas vezes pedi a Deus um sinal claro de caminho. Aquele Natal parecia um exagero de resposta. Neve rara, menina voltando a falar, homem destruído tentando recomeçar, meu nome sendo chamado para um lugar que não era mais só de trabalho. A cidade inteira parecia cenário de milagre. E eu, sem perceber, estava no centro dele. Mais tarde, a chegada de Débora, irmã de Caio, trouxe um clima diferente para a casa. Ela entrou com aquele jeito prático, roupa elegante, passos firmes de quem está acostumada a mandar. Vi o olhar dela percorrer a sala, notar minha presença, reparar na forma como Sofia se apoiava em mim. Não havia hostilidade aberta, mas havia desconfiança. Era como se ela estivesse tentando entender que lugar eu ocupava ali, além do uniforme. Senti o peso da conversa quando ela me chamou de lado, perto da cozinha. A pergunta veio direta. Se eu estava confundindo as coisas, se lembrava da diferença social, se tinha consciência do quanto a família deles já tinha sofrido com perdas. No fundo, entendi que ela não estava só me atacando, estava protegendo o irmão e principalmente a sobrinha. Expliquei com calma que eu também tinha medo. Muito. Que não estava ali atrás de dinheiro, mansão ou status. Estava envolvida demais com a menina. Antes de dormir, passei no quarto de Sofia. Ela segurava o desenho da nossa família com tanto cuidado que parecia um documento oficial. Sentou-se na cama, fez questão de que eu me aproximasse e apontou para as 3 figuras de mãos dadas. Chamou mamãe mais uma vez, com aquele jeitinho frágil e determinado. Eu não aguentei. Sentei ao lado dela, beijei sua testa e deixei as lágrimas caírem sem vergonha nenhuma. Ali, pela primeira vez, senti que eu também precisava dela. No fundo, eu sabia que o dia seguinte exigiria uma decisão definitiva. Não dava mais para ficar no meio do caminho, com uma mala pronta de um lado e uma família nascendo do outro. A noite de Natal tinha virado um divisor de águas. Adormeci com o coração dividido, mas com uma sensação clara. Qualquer escolha que eu fizesse dali em diante não seria mais só sobre mim. Seria sobre nós 3. E isso deixava tudo mais assustador e mais bonito também. O amanhecer bateu na janela como um chamado, desses que não deixam a gente fingir que não ouviu. A luz dourada invadiu o quarto devagar, iluminando a mala encostada no canto, quase como um lembrete silencioso da escolha que eu precisava fazer. Sentei-me na beira da cama com o coração acelerado, sentindo o peso daquela manhã. A cidade ainda estava quieta, com resquícios de neve espalhados como se fossem pistas de um milagre recente. Minha alma inteira parecia suspensa no ar. O corredor estava silencioso quando saí do quarto, mas percebi que a casa não dormira direito. Havia bandejas com restos de chá na sala, cobertores dobrados às pressas, sinais de que alguém tinha caminhado pela madrugada.
A árvore de Natal piscava fraca, com as luzes refletindo no chão listrado de sombras e brilho. Aquele ambiente misturava nostalgia e futuro ao mesmo tempo. Cada detalhe me lembrava que eu já pertencia àquele lugar de um jeito que não sabia explicar. Caio Antunes surgiu na cozinha, com os olhos vermelhos, como se também tivesse passado a noite inteira sem encontrar sono. Ele me ofereceu café com uma timidez que não combinava com o homem seguro que sempre aparentou ser. A proximidade dele fazia meu peito apertar. Não havia mais máscaras ali. Só dois adultos tentando descobrir como unir pedaços quebrados. O silêncio entre nós tinha peso, mas também tinha ternura. Eu sentia isso com força. Uma conversa precisava acontecer, e sabíamos disso sem dizer uma palavra. Ele pediu que eu sentasse e colocou as mãos sobre a mesa, como se estivesse se preparando para enfrentar um medo antigo. Falou da noite anterior, do milagre que viu nos olhos de Sofia, da sensação de que a vida tinha dado uma chance para todos nós. Eu ouvi tudo em silêncio, absorvendo cada palavra, cada tremor na voz dele. Era um homem falando com o coração aberto, um homem que eu não imaginava que existia. Sofia Antunes apareceu descalça, segurando a caixinha de música com carinho, e veio direto para meu colo. Encostou a cabeça no meu peito e ficou ali, como se aquele fosse seu lugar natural. A respiração dela tinha um ritmo tranquilo, cheio de confiança. Era impossível fingir que meu destino estava em outro lugar naquele momento. A menina levantou o rosto, tocou minha bochecha com a ponta dos dedos e sorriu. Nem precisava falar. Já estava tudo dito. A notificação do celular vibrou de novo sobre a mesa, insistente, anunciando o horário do voo. Olhei para a tela e senti como se estivesse vendo outra vida, uma história que já não me cabia. Caio observou meu rosto enquanto eu encarava a mensagem, e seus olhos transmitiram algo que nenhum discurso conseguiria traduzir. Entendimento. Não tinha cobrança, não tinha pressão. Tinha apenas respeito e esperança. Esse olhar me quebrou de um jeito bonito. Respirei fundo e levantei-me devagar, como quem toma uma decisão pesada, mas inevitável. Caminhei até a mala no corredor. Toquei o tecido e senti que ela estava fria, distante. Arrastei-a de volta para o quarto e a deixei encostada de novo, exatamente onde estava no dia anterior. Fechei a porta com suavidade, como quem encerra um capítulo da vida com gratidão. Não foi preciso falar nada. O som do clique bastou para selar minha escolha. Voltei para a sala e vi Caio parado na porta com Sofia ao lado, esperando uma resposta que eles já conheciam. Aproximei-me e coloquei a mão sobre a deles, unindo nossos dedos num gesto simples, mas cheio de significado. Senti o corpo de Sofia relaxar, como se o mundo finalmente tivesse encontrado seu eixo. O pai dela suspirou com alívio, deixando escapar uma lágrima que ele nem tentou disfarçar. Era uma cena pequena, mas enorme por dentro. Uma sensação de paz tomou conta de mim, daquelas que a gente reconhece na hora, mesmo sem explicar. Não era sobre Porto Alegre, nem sobre Belo Horizonte. Não era sobre emprego, nem sobre dinheiro. Era sobre amor, sobre reconstrução, sobre permitir que a vida costurasse algo novo com as mãos que ela escolhesse. E naquele momento, eu entendia que a vida tinha escolhido nós três, juntos, do jeito mais improvável e mais bonito. O dia ainda estava começando, mas eu já sabia que nada seria igual depois daquele instante. A neve tinha desaparecido quase toda, mas o milagre dela continuava ali, misturado ao ar, as nossas respirações, as promessas silenciosas que pairavam entre nós. Abracei Sofia forte. Senti Caio encostar a mão nas minhas costas e deixei a vida me levar, sem resistência. A família que eu nunca imaginei viveria comigo dali em diante. E eu, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. Se você ficou comigo até aqui, obrigada. Obrigada por abrir um espaço na sua noite, no seu coração, para ouvir essa história que começou com dor, passou pelo silêncio e terminou com o recomeço. Eu aprendi que milagres nem sempre acontecem com barulho. Eles acontecem quando uma criança encontra coragem para pronunciar uma palavra esquecida.
Acontecem quando um adulto decide tentar de novo, mesmo depois de perder tudo. Acontecem quando a gente escolhe ficar, mesmo quando o mundo espera que a gente vá embora. Eu poderia ter pego aquele avião. Eu poderia ter escolhido a segurança, o salário melhor, o caminho já traçado. Mas a vida não pede permissão quando quer costurar um destino novo na nossa frente. E às vezes, a maior coragem que existe é deixar o amor entrar. Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa história te tocou mais? Você já viveu um momento em que o coração falou mais alto que a razão? Com quem você dividiria esse vídeo hoje? Se essa história trouxe luz, esperança ou simplesmente um calorzinho no peito, se inscreve no canal. Aqui eu continuo contando histórias de vida, histórias reais, histórias que lembram a gente do essencial, que nunca é tarde para recomeçar, nunca é cedo demais para amar e nunca é errado escolher o que faz o coração respirar de novo. Eu ainda tenho muitas outras histórias para te contar e quero você comigo nos próximos capítulos da nossa jornada.